Olá, alunos! Vamos iniciar agora a unidade 1 da disciplina de Planejamento Financeiro, Físico e Patrimonial do curso de Especialização em Gestão Escolar. Esta unidade 1 é dedicada especificamente para trabalharmos sobre o que vem a ser gestão. Gestão é um termo bem genérico, bem clássico na grande maioria das entidades. Vamos nos reportar um pouquinho ao passado, porque gestão nos parece um aspecto bem atual, mas não é. A gestão está intimamente ligada com planejamento e pode ser confundida com planejamento. O planejamento existe há muito tempo. Vamos nos reportar, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito, ou a própria construção da Grande Muralha da China, ou as navegações, da qual uma delas, o Brasil, foi descoberto. Existiam planejamentos. Alguns não davam muito certo, mas um planejamento de o que fazer, o que levar, quanto suprimento, para onde nós gostaríamos de ir, considerando as tecnologias existentes naquela época. Então, o planejamento ele é muito importante e existe dentro da sociedade há muito tempo. Mas nós não realizamos planejamento de tudo o que acontece na nossa vida. Nós, indivíduos, gostamos de deixar as coisas mais à solta. Numa instituição, eu não posso fazer isso, porque o recurso que está lá aplicado não é só meu, principalmente numa instituição pública. Vamos voltar à nossa vida particular. Nós fazemos o planejamento da nossa vida? Em alguns aspectos até fazemos. Consideramos o que eu gostaria de ser no futuro, minha casa e etc. Mas nós queremos analisar basicamente o planejamento financeiro. Ele é realizado? A grande maioria dos casos, e a gente pode perceber isso em várias reportagens que saem nos jornais, que o planejamento financeiro não é realizado, a grande maioria das pessoas possuem dificuldades em pagar as suas contas. Por que isso? Não realizam um planejamento e controle efetivo. Este é o ponto crucial de um planejamento financeiro dentro de qualquer tipo de instituição, seja residência, seja uma unidade familiar, seja uma instituição escolar ou seja qualquer outro tipo de empresa. Dentro do planejamento, o que eu preciso? Eu preciso ouvir todas as pessoas que estão dentro daquele ambiente. Na casa, eu preciso ouvir todos os membros da casa. Não pode só o chefe da família decidir o que vai ser realizado durante o ano. A aplicação desses recursos deve ser direcionada dentro daquilo que eu tenho de recursos. Eu não posso estimar, por exemplo, ganhar de uma mega-sena. Isto é uma situação que não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle são aqueles recursos que eu efetivamente vou receber. Agora vamos sair um pouquinho da unidade familiar e vamos passar para a nossa instituição escolar. Como é que eu faço isso numa instituição escolar? Eu tenho que ter o cuidado de fazer esse planejamento de forma muito clara, de forma muito objetiva, para que eu não tenha problemas com falta de recursos. Onde é que entra nesse aspecto a contabilidade ou a administração? Ela entra nas teorias que fundamentam isso daí. Toda gestão, seja ela financeira, seja ela não financeira, como nós já vamos ver, necessita estar alicerçada em teorias. As teorias de administração, por exemplo, surgiram basicamente dentro da Revolução Industrial. Existiam antes, existiam as posteriores, mas dentro da Revolução Industrial começou-se a ter necessidade de gerenciar melhor as atividades. Esta gestão mais apropriada das atividades levou que nós tivéssemos alguns tipos de estrutura de gestão. Vamos separar só dois tipos de estruturas em nomes não usualmente utilizados na literatura. Nós podemos ter uma gestão autoritária e nós podemos ter uma gestão participativa. A autoritária é aquela que está impondo todo o seu pensamento e a participativa é aquela que vai ouvir a todos. Não é muito difícil de imaginarmos qual delas tem a propensão de melhor suprir as necessidades de uma instituição. É a gestão participativa. Então, dentro de uma unidade escolar, eu tenho que lembrar disso. A gestão tem que ser participativa para que eu possa
analisar perfeitamente o meu planejamento. Aqui o planejamento de forma geral. Não estamos falando apenas do planejamento financeiro, mas essa união de todas as pessoas é importante para que se possa traçar os principais objetivos da instituição. Para nós finalizarmos essa primeira unidade, lembrarmos que a gestão é um processo de planejamento das atividades. Pode ser financeira ou não financeira. No caso específico desta nossa disciplina, nós vamos falar do aspecto financeiro. Em outras disciplinas, vocês analisaram alguns aspectos da gestão em aspectos não financeiros da instituição escolar. Mas aqui, nosso foco é o financeiro. Então, o planejamento financeiro de uma instituição, ele deve ser alicerçado nas teorias administrativas e contábeis. Não pode ser feito sem esta utilização da sistemática. Na unidade 2, que veremos à frente, vamos trabalhar com alguns tópicos específicos desse planejamento alicerçados nas teorias. Bom estudo a todos e até a unidade 2.